E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhadinha em técnicas apropriadas para determinados tipos de biotipo. A gente entender essa relação, que vai simplificar muito aquela questão que às vezes eu vejo no comentário de vocês. Isso não dá certo, isso não funciona, isso não vai acontecer. Muito tem da análise de pessoas que ou não treinaram, que tá tudo bem, isso não é obrigado todo mundo a treinar, então não conhece a questão prática da situação, ou não tem o conhecimento das técnicas, que também é outra coisa que não tem problema, que ninguém é obrigado a saber tudo, né? De entender que existe mais de um tipo de técnica que a pessoa vai ter maior facilidade com um determinado tipo de biotipo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem o meu colega de treino, o Shaid. Ele é mais baixo que eu. Eu tenho 1,80, 100 quilos. Ele é menor do que eu. Se vocês verem um do lado do outro, a minha cintura é muito mais alta que a cintura dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Provavelmente, tudo quanto é técnica, né? Por exemplo, o Ipon-Seoi, né? O cara vai entrar, eu vou ficar muito alto, eu vou ter que me abaixar mais para conseguir fazer a técnica nele. Quanto que ele fazendo a mesma técnica em mim, ele quase não precisa baixar. Para ele é muito mais fácil, ele já está com o equilíbrio dele, né, o centro de gravidade dele já está naturalmente mais baixo que o meu, então fica mais fácil para ele conseguir encaixar o quadril dele nas posições que são de quadril. Né? Isso favorece para ele no quê? É muito mais rápido. Né? Claro, se eu treinar bastante, né, eu posso diminuir essa diferença, essa facilidade que ele tem natural, eu posso diminuir. Outra, questão de circunferência de tórax, né, para técnicas que tu agarra. Para mim vai ser muito mais fácil eu abraçar ele em função de que a circunferência de braço que eu vou pegar, né, a circunferência de tronco que eu vou abraçar é menor, né? Tu vê aqui, ó, eu consigo apertar mais, eu consigo trazer ele mais para mim. Quanto o contrário, ele vai fazer a mesma coisa, olha como é que fica. O braço dele fica curtinho, ó. É muito mais difícil para ele me manter. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu vou ter uma maior facilidade para conseguir atirar. Ele pode superar isso? Claro que pode. Se ele fizer um bom treinamento, tiver bastante força de mão, ele consegue sustentar daí na pegada. Em vez de sustentar na força de braço, pressionando contra o peito, ele vai trabalhar mais a pegada dele, para não largar. Né? Questões de levantar a pessoa. Né? Eu, com o meu 1,80, 100 quilos, é muito mais fácil para mim eu conseguir erguer ele do que o contrário. Ele, para mim, erguer, embora fique mais fácil para ele abaixar, para ele levantar vai ser mais difícil. Né? Por quê? O peso. Né? Então, é óbvio que se ele treinar bastante, ele vai conseguir. Mas seria mais fácil para ele investir em outras técnicas que vão ficar mais fácil para ele. Por exemplo, se ele fizer o ataque de perna lá embaixo, né, vai ficar mais fácil para ele conseguir me derrubar, porque eu tenho mais dificuldade para me abaixar do que o contrário. Eu fazer nele o inverso, eu levo mais tempo para me abaixar do que ele leva. E mesmo eu me abaixando, a altura que eu vou ficar, se ele abaixar um pouquinho e andar para trás, entendeu? Ele consegue defender, né? Ele vai ter mais facilidade para defender. Então, eu me abaixei, entrei, ele tem maior facilidade para conseguir sair. Né? Isso quer dizer que eu não posso entrar ataque de perna? Não, não é isso. Quer dizer que eu preciso dar uma ludibriada nele, enganar ele. Como é que eu faço para enganar? Eu tenho que movimentar ele. Eu tenho que andar, eu tenho que criar um jogo para distrair ele, por exemplo, nas pegadas, para quando ele estiver distraído eu conseguir entrar mais fácil
sem ele fazer a defesa. Eu vou ter, se eu escolher, entrar uma técnica na qual é difícil. Se eu resolver optar por uma técnica que não seja adequada para o meu biotipo, vai requerer de mim uma movimentação e um treinamento maior para me conseguir fazer numa pessoa na qual não está mais fácil eu fazer. Por exemplo, pessoas que são muito pequenininhas, né? Em relação ao caso absoluto, assim, né, que a gente vê, é difícil de conseguir pegar elas, a perna delas. Por quê? Porque tu vê aqui, ó, os dois abaixados, as mãos dele estão muito mais próximas da perna dele do que a minha. Para mim conseguir ficar mais ou menos perto dele, eu tenho que estar aqui, ó. Mas olha que mesmo aqui eu estou bem agrupado, entendeu? Mesmo assim eu estou alto. A minha massa corporal é muito maior. Então se eu tentar entrar direto, eu não vou conseguir. O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu tenho que enganar ela. Eu tenho que puxar, empurrar, movimentar, de forma que nessa dele trocar a posição, que ele suba e desça, né? Puxei lá, ele levantou, empurrei, puxei de novo. Nessa quebra de movimentação, quando ele não perceber, aí eu entro, entendeu? E aí eu consigo ter um êxito maior. Se eu tentar entrar direto, muito provavelmente ele vai defender. Ele vai botar a mão e caminhar para trás, fazer um sprawl, vai ficar muito mais difícil. Quando a pessoa é muito mais pesada, né, e eu resolvi investir na questão de levantar ela, vai ser muito difícil, entendeu? Principalmente se a pessoa estiver parada. Por exemplo, ele está aqui e ele vai lá me pegar, eu tô parado aqui, ó, né, e ele vai tentar me levantar aqui, eu tô fixo. O que ele tem que fazer? Ele tem que me movimentar. Por exemplo, quadril, né, ele vai agarrar quadril lá. Se ele fizer aqui, eu tô preso. Mas se ele movimentar no jogo, aí eu começo a ficar leve. E aí ele vai conseguir fazer o movimento. Aí ele vai conseguir encaixar a técnica dele. Claro que tem algumas coisas que não tem o que fazer, né, gente? Por exemplo, a pessoa tem a circunferência de corpo muito maior do que tu consegue agarrar, entendeu? Tu não vai conseguir. Tu vai insistir e teu êxito vai ser muito pequenininho. Tu vai depender mais de uma falta de habilidade da outra pessoa ou um cansaço muito grande da outra pessoa, que daí tu vai ter uma vantagem, né, momentânea em função daquela situação. O cara ficou cansado, né, o cara tem pouca experiência, mas no geral, assim, partindo do pressuposto que os dois estão bem ligados, os dois são pessoas que estão treinadas, tu vai conseguir fazer a posição com ele parado? Difícil. Ele em movimentação? Muito mais fácil, né? Questão de tamanho de perna, né? Eu tenho muito mais facilidade para varrer ele, porque a minha perna é maior, eu consigo fazer esse movimento mais de longe, entendeu? Eu consigo fazer o movimento de varrida, de gancho, entendeu? Muito mais de longe. Em compensação, para ele, nessas posições que eu estou fazendo, fica muito mais fácil para ele agarrar minha perna, né? Porque ele já está ali, ele já baixa e pega, né? E aí entra, né, a questão da guerra, né, que fica entre um estilo de jogo e outro estilo de jogo. Vai de ti entender isso e, claro, ter um arsenal técnico para conseguir fazer essas jogadas, não ter só um jogo limitado, para te conseguir tirar maior proveito do que a natureza te deu, que é o teu biotipo. Tu conseguir entender que tem determinadas técnicas, entender e treinar. Não adianta só entender, eu entendo que para mim o melhor é fazer técnicas de quadril. Beleza, mas tu treina? Não vai conseguir. Entendeu? Se tu treinar, sim, tu vai conseguir. E não é treinar uma, duas vezes para dizer que tu conhece a técnica. Não, treinar mesmo. De preferência, no teu treino, principalmente quando tu sabe, falando em nível competitivo, né? Tu sabe qual é que vão ser as dificuldades que tu vai encontrar. Exemplo, vou pegar um cara muito alto, né? Tu conseguia botar essa característica nos teus treinamentos, conseguir um sparring que te dê uma ideia mais ou menos do que tu vai encontrar na competição. A pessoa é um pouco mais baixa, né? É mesmo peso, porque é categoria de peso, mas porém, por ela ser mais baixa, ela é mais forte, mais pesada. Conseguir essa característica ou próximo dela, porque o ajuste fino,
Vamos pegar ali a questão do quadril, né? Eu pegar e entender que o meu ajuste fino, não está na altura correta, tem que ser mais baixo. Não, entrou pouco quadril, tem que entrar mais quadril. Isso tudo é no treinamento, tu precisa ter uma característica de sparring parecida para te conseguir fazer. Quer dizer que eu não vou conseguir se eu não tiver o sparring? Não. Só quer dizer que tu vai ter que treinar mais, porque tu vai ter que superar essa dificuldade de não ter alguém parecido. Tudo com treinamento a gente resolve, gente. Tudo. Treinamento, criatividade e empenho, tu resolve as dificuldades. Depende de ti querer passar por isso. As pessoas agora estão muito acostumadas que vão ou acham que tu vai chegar e vai ter um botãozinho que tu vai apertar e depois de apertar esse botãozinho tá tudo resolvido. Não, não é assim. Quanto mais o alto nível que tu quer estar te dá dificuldade, mais tu precisa de treinamento. Quanto mais é exigido na questão alto nível, mais é exigido na questão treinamento. Às vezes, só para te conseguir emparelhar. Se tu quiser sobressair nesse alto nível, mais ainda tu vai treinar. Mais quer dizer muitas horas? Não. Quer dizer qualidade, gente. Vou dar uma ideia, por exemplo, de treino. Às vezes o professor diz ali para te fazer 100 vezes uma determinada posição, tu faz 30 e... vou conversar aqui. Tu faz 20, aí tipo ele fala direita e esquerda. Não, faz só de direita. O que acontece? Às vezes chega na luta, tu tem a oportunidade de fazer de esquerda e não sabe, porque tu não treinou. Não é nem que tu não sabe porque tu não conhece. Tu não consegue fazer porque aquilo não está no teu corpo, não está ajustado de forma que deu o estímulo e tu conseguiu fazer. Tu viu a posição, tu pensou, mas tu não conseguiu fazer. Muito porque tu não treinou isso. Então, técnicas que te ajudam, vamos dar uma olhada na questão do teu biotipo para entender isso daí. Pessoas que têm perna grande vão ter maior facilidade de usar essa perna para fazer ganchos, para erguer. Tu vai dizer assim, mas para erguer? Sim, tu pensa o seguinte, eu me agacho, segurei no tronco dele. Se eu só estender os meus joelhos, eu já levantei ele. Por quê? Porque minha perna é maior, a minha alavanca fica mais fácil. Ele, para fazer a mesma coisa, ele vai abaixar, tu vai ver que ele vai ter que levantar e fazer força com a lombar dele para conseguir me tirar do chão. É muito mais difícil para ele. Por quê? Porque ele estendeu completamente o joelho dele, mas mesmo assim eu ainda fiquei com um pouquinho de aderência no chão, fiquei próximo do chão, da forma que ele vai ter que fazer força com a lombar dele para conseguir me tirar mais do chão. Quanto que eu só estendi os joelhos e consegui. Onde eu vi que tinha muita diferença disso, eu vi na prática. Eu lutando greco-romana na categoria até 97 quilos, eu era o cara mais baixo. E lá, né, vou pedir pro meu colega aqui ficar de 4 apoio, na época tinha um movimento chamado, uma situação chamada parterre. E no parterre tinha a questão arranco. O que é o arranco? O cara chegava, né, o juiz olhava, ficava controlando, com um apitinho, tinha 30 segundos para fazer a pontuação. Eu queria agarrar na cintura e levantar. O que acontecia? Os caras tudo tinham 1,80m e poucos, quase 1,90m e alguns até mais de 1,90m. Então, quando eles agarravam e levantavam, eles me suspendiam. Quando era o inverso, né, eu vou fazer agora o papel do camarada que era maior, né? Eu chegava na mesma posição na hora de fazer, quando ele me ficava lá no parterre, quando ele entrou, ele vinha, levantava, quando eu levantava os caras ainda continuavam com os pés e as mãos no chão. Claro que eles se movimentavam para defender, tem defesas certas para fazer, mas o que acontecia para mim era muito difícil conseguir fazer, porque eu erguia, trazia o cara aqui com toda a minha força e o cara ainda estava com as mãos no chão, com o pé no qual eu não conseguia levantar ele e derrubar. Então eu comecei a ver que eu tinha que trocar de técnica.
não iam ser essas técnicas que eu ia fazer. Daí eu comecei a investir mais no rolê, comecei a investir tanto no rolê de tronco quanto no rolê de braço e pescoço. Comecei a trocar de técnicas, porque essa eu vi que eu não tinha como conseguir a fazer na pessoa que era maior. A não ser, claro, quando tinha um desnível técnico muito grande. Né? Quando o nível era igual ou às vezes o cara melhor do que eu, aí mesmo que não tinha como, eu tinha que trocar, tentar superar de uma outra maneira as técnicas. Vou mostrar para vocês, para não ficar só na teoria, né, uma coisa mais prática. Vamos ver, eu começar com as técnicas pequenas e a gente vai subindo o grau de dificuldade. Por exemplo, aqui, para ele vai ser muito mais fácil ele entrar o single leg. Né? Ele abaixa, até eu fazer o meu sprawl, eu levo muito tempo, porque eu sou muito maior que ele. Fica mais difícil. Aí tu vai dizer para mim, mas tu pode fazer o crossface, tu pode fazer o sprawl, tu pode tentar movimentar. Claro que pode, né? Mas nós estamos falando só na questão de facilidade de encaixe, né? Não da defesa. Então ele entrou lá, encaixou, para ele vai ser muito mais fácil aqui conseguir me derrubar do que o contrário, né? Eu, para fazer o ataque nele, eu vou ter que me abaixar mais para conseguir entrar. Só o fato, se vocês repararem, a mão dele está aqui, ó. Só o fato de ele ficar com a mão parada, ele não fez nada. Só o fato de ele ficar com a mão parada, que é uma coisa normal, que ele tá, a minha cabeça já vai entrar quando eu baixei, ó, já tá aqui, ó. Só ele manter aqui, ó, já me bloqueou. Quando ele entra, né? Olha como ele já entra naturalmente abaixo da minha mão. Aí tu vai dizer pra mim, mas aí tu pode baixar. Claro que pode, né? Daí já vira tática. Eu posso ficar mais aqui? Posso. Mas olha como eu fico com a bunda alta, né? Pra tentar defender um pouco mais a minha perna aqui. Já tem que começar, já dificulta inclusive na movimentação pra mim. Experimenta tu tentar te movimentar com a bunda assim pra cima, ó. É muito mais difícil do que aqui, ó. Aqui é mais fácil, mais confortável, né? O double leg. O double leg, ele tem uma característica que pode facilitar ou dificultar. Para ele fazer, ou melhor, para mim fazer o double leg sem levantar, sem ficar em pé, né? Vai ficar mais fácil. Eu entro, chego aqui e trago ele. Por quê? Porque meu tronco é maior, aí eu consigo fazer. Então, pessoas que são mais baixas do que eu, esse double leg vai funcionar. O contrário, ele vai tentar fazer a mesma coisa, ó. Ele entrou e vai tentar aqui, ó. Não vai, porque eu sou mais alto que ele. Entendeu? Ele, erguendo o tronco dele, não chega a tirar meus pés do chão. Não vai chegar a fazer. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trocar de técnica. Então tu vê assim, ó, a mesma técnica, existe uma facilidade e uma dificuldade, né, dependendo da escolha de como tu vai complementar ela. Eu vou complementar ela erguendo do solo, entendeu? É uma coisa, né? Questão de peso, para mim fica muito fácil, em função de que ele é mais leve, de eu, na mesma técnica que é o double leg, erguer ele, né, para cima. Entrei, fácil para mim. Para ele não vai ser tanto. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que jogar para o lado. A mesma técnica, em vez de ele erguer para cima, ele começa a jogar para o lado. Para compensar a questão em altura. Ele vai ter que jogar para o lado e trancar, né? Quando ele joga para lá, ele tranca com a perna para conseguir derrubar. Diferente de erguer, né? Questões de quadril. Eu vou ter muito mais dificuldade de abaixar e levantar do que ele, né? Como é que eu vou ter que compensar isso? De repente, em vez de erguer, né, eu vou me atirar no chão. Eu vou entrar e vou jogar meu joelho para conseguir derrubar ele, né? Se vocês pegarem os nossos conteúdos um pouco mais para trás, eu ensino muito essa posição para vocês pegarem lá o detalhezinho. Não vou me deter muito agora no detalhe, mas dê uma olhada nos cards um pouco mais para trás, né, nos nossos outros conteúdos, e vai ter essa técnica bem determinada. Ele, né, se eu chego a fazer o movimento de tentar me abaixar
e ficar aqui tentando acomodar, eu vou facilitar para ele, para quê? Para que ele me dê um contragolpe, né? Ele vai jogar e vai. Por quê? Porque o centro de gravidade dele está mais baixo. Vai ficar mais fácil, porque eu tô alto, né? Então, o que eu tenho que fazer para compensar? Eu tenho que ir com o meu joelho no chão. Aí fica difícil para ele. E aí eu posso usar a questão peso e força na posição. Para ele, de repente, vai ser mais fácil a mesma posição ele fazer em velocidade de movimentação, né? Ele está fazendo lá o movimento, né? Ele vai movimentar e aí entrar para me pegar onde? Na movimentação. Me pegar trazendo, né? Trazendo a pessoa, entrou, né? Movimenta, articula bem a questão das pegadas e da troca de pegadas para ludibriar a pessoa e conseguir entrar. Certa vez teve um cara, eu ensinei, inclusive foi essa mesma técnica. Eu estava ensinando e o cara pegou e disse, botou bem grande assim, isso não funciona. Aí eu fui ver, né? O cara tinha mais ou menos 1,90, 130 quilos. Óbvio que eu tentar fazer nele dificilmente ia funcionar. Não seria a técnica mais adequada para me fazer. Eu teria que trocar de técnica. Ele estava errado? Sim e não. Não porque tem maneiras de tu conseguir fazer, mas sim porque especificamente nele eu não iria conseguir fazer. Porque ele é uma pessoa que tinha um biotipo um tanto quanto diferente, assim, né? Um cara com 1,90 e muito pesado, não é muito comum o cara encontrar no treino, assim, e em competição. Claro que tem os absolutos, essas coisas assim, mas aí é outra característica. Mas não seria, com certeza, a melhor técnica para me fazer. De repente, a melhor técnica seria eu ir lá no calcanhar dele. A melhor técnica seria eu movimentar ele e tentar uma queda de braço, né? Mas entrando no meio das pernas dele, para entrar abaixo do centro de gravidade dele, para forçar ele a fazer o rolamento, né? Essas mudanças, essas escolhas fazem total diferença no êxito. Às vezes a gente se bitola numa coisa só e esquece que tem outras. Por isso que eu falo para vocês, quanto mais recurso técnico tu tem, mais fácil fica para te tomar a decisão correta, porque tu tem mais informação, tu tem mais técnica para desenvolver, tu tem mais jogo para fazer. Isso vai fazer com que na hora de escolher tu entenda, pô, eu posso ir por aqui, posso ir por ali, aqui fica mais fácil, vou. Se tu só tem um caminho, entendeu? E não dá certo aquele caminho, tu fica batendo cabeça. E nessa de bater cabeça, tu abre chance pro teu adversário fazer um contragolpe, pegar uma posição melhor. Por exemplo, tu vai entrar de qualquer jeito, o quadril não consegue derrubar, vocês vão pro chão e o cara acaba pegando tuas costas, né? Se for na luta olímpica, o cara consegue fazer um rolê ou até mesmo fazer um encostamento. Se tu ficar em pé na luta olímpica, o cara consegue te dar um suplê. Se for no no-gi, tu vai fazer a posição, tu não consegue derrubar ele e fica com ele nas tuas costas, ele pode pegar tuas costas, fazer 4 pontos, e aí depois no no-gi, quando o cara pega tuas costas, é quase impossível de sair. Outra que é muito comum, às vezes o cara insiste no double leg, no single leg e acaba oferecendo no no-gi o pescoço e o camarada acaba te dando uma guilhotina. E aí tu vai dizer assim, essa técnica não funciona. Não, não é que não funciona, é que tu insistiu de um jeito que não ia funcionar. Tu tem que tentar do jeito correto, ludibriando. Tem técnicas mais específicas para fazer com os outros biotipos, cara muito grande, muito forte, né? Ou às vezes não é nem questão de muito grande, os dois são iguais, mesma categoria, porém não deu certo aquela técnica. Vou pegar o exemplo do double leg. Tentei double leg, não deu, entendeu? Aí eu fico insistindo. Troca de técnica, cara. Troca de técnica. Vai para um single, entendeu? Empurra pro double para um lado, volta pro single pro outro, né? Eu tô aqui, vou lá, entrei, comecei, não deu certo, o que eu faço? Passo pro single, né? Venho pro single. Troco a posição. Vou, insisto para um lado, né? Tô insistindo, tô jogando ele aqui, tô jogando, não deu certo. Eu vou trazer, eu vou vir, tava para lá, né? Agora para cá. Vou pegar lá no calcanhar, troquei de posição, inverti, entendeu? Mas isso eu consigo fazer por quê? Porque eu tô treinado, porque eu treinei essas variações, porque eu entendi que não basta ter uma técnica. Vamos fazer uma analogia assim, ó. Outros esportes, boxe, eu só tenho direto.
não tenho mais nenhuma técnica. Vai me adiantar? Não, mas o meu direto é potentíssimo. Sim, mas se o cara souber disso, tu não faz mais nada. Ele só fica marcando o teu direto e tu não faz mais nada. No no-gi, eu só dou arm lock. E quando eu estou na guarda. Se eu não estou na guarda, eu não sei o que fazer. Aí o cara te puxa pra guarda. O que tu vai fazer? Ah, agora eu não sei o que fazer. Não. Então tu precisa ter mais recurso. Tu precisa ter mais técnica para conseguir a desenvolver. E a parte de queda é igual. Às vezes, não é só uma questão de arsenal de técnica de derrubar, mas sim arsenal, por exemplo, de pegadas, movimentação, saber trocar, saber fazer a mesma técnica de várias pegadas. Exemplo, vamos continuar no double leg. Né? Eu posso estar na esgrima normal, estou lá trocando esgrima, né? Bum, aí, agora entrei. Um jeito. Partindo do arm drag, né? Tô lutando lá com ele, fiz o arm drag, pum, entrei. Entendeu? Partindo de outra técnica, pegada russa ou 2-1, né? O cara pegou lá meu pescoço, puxei, tô no 2-1, aí forço ele, quando ele forçou, né? Ele vai levantar, quando ele fez lá, foi lá, entrei. Double leg. Pegada de double underhook. Tô lá em cima, né? Tô querendo jogar quadril. Não deu, mergulhei, peguei na perna para pegar double leg. Então, eu saber várias pegadas, e assim tem várias outras, é importante, porque eu vario a questão da pegada e não vario a técnica. Só essa mudança pode atrapalhar totalmente o jogo do teu adversário. Tu trocar a pegada indo e entrar pro double leg. Engana ele, puxa a cabeça, empurra, pega a pegada 2-1, torce, arm drag, vai, coisa, e o cara tá ali apavorado, quando tu menos espera, entrou. É assim que tu vai conseguir ter um êxito melhor do que tu tentar a coisa sempre do mesmo jeito. Tô aqui, ele tá sabendo que eu vou entrar na double leg. Aí eu vou lá, ando pra trás, ele não sabe o que vai acontecer. Eu tô ameaçando, tô engatilhando, ele já entendeu o que eu vou fazer. Fica muito mais difícil. Agora, se eu pegar, trocar, pegar com ele, puxar, empurrar, puxar a cabeça, entendeu? Eu vou enganando ele e vai ficar muito mais fácil. Bom, galera, hoje foi mais um vídeo, hoje uma questão mais técnica, mais de conversa, para vocês entenderem, conseguirem compreender qual técnica fica mais afeita para o teu biotipo, para vocês conseguirem treinar técnicas, não ficar só com uma técnica, não ficar refém de uma técnica só. Tu entender que tem outras possibilidades. Mas mesmo que tu queira ficar refém de uma técnica só, tu entender que tem mais de um jeito de fazer, mais de um jeito de aplicar ela, com os diferentes tipos de biotipo. Isso é muito importante. Galera, importante também é vocês darem o like no vídeo se vocês gostarem, compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal. É muito importante para a gente ter relevância. O que quer dizer isso? Para o nosso canal ser oferecido para outras pessoas e com isso a nossa informação, o nosso conteúdo acabar sendo espraiado mais, ser mais desenvolvido e entregue para outras pessoas poderem aproveitar também esse conteúdo. Se tu precisar falar comigo, alguma dúvida, alguma sugestão, me chama no Instagram, no direct do Instagram ali, e a gente consegue bater esse papo. Tá certo, gente? Um abraço.